Mas foi tipo assim, regressão? Não, não foi uma regressão. Eu fui preparada em orações, lendo a palavra, e num determinado período, o Senhor falou para mim que eu entraria nesse quarto e ficaria ali durante um período. Você sabia que você ia pro inferno? Sabia, porque ele falou para mim: o inferno tem um formato de corpo humano, você não vai ser a primeira pessoa a descer ao inferno, você não vai ser a última pessoa a descer ao inferno. Deixa, mas por que tem o corpo humano? E o que você sentiu, vai? Aí você foi pro inferno. E aí quando eu deitava, o meu corpo meu espírito era desprendido do corpo. Como é que sente isso? Como se fosse um calafrio, como se eu fosse sendo expulsa do corpo. Você foi sozinha? Você disse que estava acompanhada de anjos, né? Acompanhada de anjos. Aí te empurraram. E na minha frente havia um túnel. E eu entrava nesse túnel com os anjos. Eu não ia onde eu queria, eu ia onde eles me levavam. E os anjos podem entrar no inferno? Podem. Entendi. E o que tem lá no inferno? Quando você entrou, qual foi a tua primeira impressão? Você não ficou morrendo de medo? Com certeza. Há um terror, porque quando se trata desse lado físico, a gente tem recursos humanos que faz com que a pessoa não tenha medo, né? Ou quando passa por algumas situações, a gente possa buscar alguns recursos para isso. Mas quando se trata de mundo espiritual, é algo que é novo, é algo que está além do nosso alcance. Eu fui descendo pelo tubo da garganta do inferno, e à medida em que eu descia, eu não descia como um solto. Eu ia descendo com os anjos de uma forma gradativa. A iluminação que eu tinha eram os anjos que iluminavam o inferno com as roupas resplandecentes. Gente, que viagem isso. E o que tinha lá? A parede era preta? Não, ela tinha um formato com uma crosta verde. Era como se fosse uma fossa humana. Uma garganta de fumante. Uma garganta. Uma fossa humana. E à medida em que eu observava, nós íamos caindo dessa forma gradativa. A atmosfera daquele lugar, na área em que eu estava, descendo na garganta, era uma atmosfera gelada, morta. Mas eu preciso relatar um detalhe. À medida em que eu fui desprendida do corpo físico... Então você não tinha mais essa cara? Não, para a entrada ao mundo espiritual, o tempo para. Ele para de fato. Isso é bom. Ele não continua. E à medida que a gente ia descendo... só não é bom para quem está no inferno, né? À medida em que nós íamos descendo aquela garganta, atmosfera gelada, eu comecei a ouvir milhares de vozes de gritos humanos. Ai, que horror. E eu não sabia de onde viria. O que mais te chocou lá, pastora? Não, e ainda todo mais... o inferno ele é chocante, porque... O tempo todo? O tempo inteiro. Você ouvir relato de pessoas que estão ali, que estão presas, que pedem para voltar. E não saem mais? Vão sair para o julgamento do juízo final. Entendi. Qual é o pecado que mais leva as pessoas para o inferno, você acha, assim? A Bíblia diz que o pecado não tem tamanho, não tem peso. Qualquer pecado é igual. Pecado é igual diante de Deus, Você né? cobiçar a mulher alheia e estuprar uma criança é igual. A palavra diz que o pecado... Mas, pastora, pecado é pecado. Eu não estou aqui... Mas a gente não peca o tempo todo. Eu não estou aqui para dizer que... Claro. Não, né? claro. Só estamos perguntando a sua opinião. Mas a gente não peca o tempo todo, né? Porque a gente peca o tempo... Não é complicado... Por favor, mas só uma se pergunta. arrepender, não tem problema. Não, eu acho que não é complicado evangelizar colocando medo nas pessoas. Olha, se você fizer isso, você vai pro inferno, hein? Porque o tempo todo a gente acaba pecando, né? Claro. Esse evangelizar, colocando medo. Mas se arrepender, não tem problema, não é isso? A Simone tá com medo de ir pro inferno. Eu tô com medo, pastora, eu tô com medo, viu? Eu vou... eu peca, né, Luciana? Você vai parar no inferno. Ai, meu Deus, onde eu vou parar, pastora? Pelo amor de Deus. Na realidade, eu vim aqui relatar as experiências pelas quais eu passei, né? Mas peraí, deixa eu perguntar pro Piraci. Piraci tá fazendo assim, você tá com medo de ir pro inferno, porque você já falou aqui que não acredita em nada, em Deus, você vai ser o primeiro lá. Não, Luciano, o que eu fico me perguntando é o seguinte, se o Papa estava lá, pra onde eu irei, né? Ah, então. O Papa imaginando. Tava lá? Tinha Papa lá? Tinha. Ah, peraí que tinha... Estamos dizendo que tinha... Ah, então. Daqui a pouquinho, porque durante a passagem dela pelo inferno, a pastora viu alguns líderes da humanidade por lá. Gente, o Papa? Que coitado do Papa, deixa eu ver isso. Coitado. Durante a ida ao inferno, a pastora Ionara Santo afirma ter visto em um vale alguns líderes religiosos. Um vale somente daqueles que estavam na igreja. Vale dos pastores, missionário, diácono, falso profeta. Aqueles que estavam na casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Em seu blog, ela descreve a experiência e cita Chico Xavier, um dos médiuns mais famosos do mundo. Eu tenho a dizer sobre isso
que a pastora ela deve ter deve ser uma pessoa de uma espiritualidade doentia. Ela julgou exatamente um líder religioso do espiritismo e um líder religioso católico. Olha, eu acho perigoso a gente colocar nomes nessas coisas, até porque Deus não trata de nomes, Deus trata de obras. E quando você coloca o nome, é perigoso você fazer uma função de Deus, colocar gente no céu que deveria estar no inferno e gente que no inferno deveria estar no céu. Jamais eu ousaria, nem quanto a Chico Xavier, não é da mesma tradição, nem da mesma denominação que eu, mas respeitemos os trabalhos, a missão e tudo aquilo que esse homem fez por onde passou. O outro é o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, hoje nós não falamos apenas de um Papa, mas falamos de um santo reconhecido pela Igreja, São João Paulo II. Como é que a Igreja reconheceria um santo que está morando no inferno, né, santa? Não dá. A Igreja reconhece um santo que vive no céu, que habita ao lado de Deus. Então não é possível dizer que São João Paulo II foi parar no inferno. Mas será que eles que sempre representaram a paz e o amor poderiam estar nesse momento no inferno? Não. Será? Cuidado, porque o João Paulo II, ele é bonzinho demais, ele era muito fofinho, esquece religião tudo, mas ele era bonzinho, por que ele ia pro inferno? Deixa eu falar, na realidade, eu só vim relatar as experiências que eu tive. Tá independente bom. De quem tá lá, de quem não tá, eu não mandei ninguém pro inferno. Não, isso é verdade. Né? Uma coisa é você conhecer uma figura pública em rede mundial. Outra coisa é você saber a vida pessoal. Ninguém está aqui para condenar, ninguém está aqui para absolver. Mas como é que você viu o Papa lá? Você passou, estava lá o Papa? Eu passei numa área e o anjo me levou até ali e mostrou ele e disse que ele era o João Paulo II, que estava naquele lugar e me foi levado a um nível de tortura. Tá, mas bom, eu não entendo mais nada, porque Fala. Não, só para concluir. Existem algumas incongruências na posição da pastora que eu acho que são bastante difíceis. Quando ela diz dessa questão bíblica, temos aqui um especialista em Bíblia, quem sou eu para falar sobre isso, Sim. Mas a Bíblia não relata isso. Esse inferno que a pastora traz aqui é o inferno de Dante, que é o inferno medieval, essa coisa de fogo, tridente, tortura. Essa pressão psicológica é aquela que a Igreja Católica usou a partir do século XIV e XV, e hoje a Igreja mais atual também usa, que é a pregação do medo, né? A convocação pelo medo. Agora, eu, obviamente, não acredito em nada disso, eu respeito a opinião da pastora, claro. Mas... Bruno, procede? Não, procede. Eu concordo com o Piraci, no sentido de que o que a gente está discutindo no programa, eu acho que o programa presta, inclusive, um serviço para todo mundo, é o fato de que nós não podemos nunca colocar a escritura bíblica junto com a experiência pessoal. A experiência que a pastora teve, com todo respeito à experiência dela, será sempre subjetiva. Ela nunca pode basear a experiência que ela teve na escritura sagrada. É uma experiência que serve para ela, mas não serve para você, não serve para mim, não serve para o Piraci, porque ela é subjetiva demais. Não dá para pautar. Apesar da Bíblia, por exemplo, revelar a ideia do inferno, porque todos nós aqui, pelo menos, cremos na ideia do céu. Né? Se todos creem na ideia do céu, nós temos uma segunda situação, que é o inferno. Mas a Bíblia não nos explica exatamente o que é o inferno. É como a gente diz na teologia, uma verdade revelada, não explicada. Fica como mistério da fé, até porque, como a Simone disse, Deus não está querendo embutir medo em ninguém. A ideia é que a gente realmente seja um ser humano melhor, tenha caráter e tudo mais, e trabalhe isso à medida do conhecimento. Você é teólogo, qual é a sua religião? Eu sou cristão protestante. Mas você é um daqueles que acredita em um pouco de tudo? Porque sendo teólogo, você tem um conhecimento geral. Eu tenho uma percepção geral, né? Mas, obviamente, a gente acaba meio que, por conhecer um pouco de tudo, ajustando algumas coisas em relação à nossa própria crença. Como também não acredito em tudo que a igreja promove, porque a gente sabe que há tira um pouquinho inúmeros daqui, erros. Um pouquinho dali, faz a sua sopa. Agora, Marta, o Chico Xavier, que era um líder que até hoje
todos admiram, gostam, tem filmes. Eu, inclusive, trabalhei num filme espírita falando sobre Chico Xavier e li muitos livros. A minha pergunta é a seguinte: por que ele estaria no inferno? Como é que você se sente, né, sabendo que alguém ouviu no inferno? Que no caso dela está relatando, ela não está dizendo por quê. Está dizendo que, segundo o relato dela, eu sei que isso pode até ofender muita gente, porque ele é muito, assim, muito querido e conhecido por pregar o amor, a paz, né? Como você mesma disse, uma pessoa, uma figura igual Chico Xavier, que é respeitada, sempre foi respeitada, não só dentro do meio espírita, mas fora. Acredito eu, tenho a mais absoluta certeza que ele está em um local muito bom, apesar de que é bom aproveitar esse instante para esclarecer. Segundo a doutrina espírita, não existe nem céu nem inferno. O que existe é um plano espiritual bastante vasto e variado, onde os espíritos, após a experiência terrena, após o desencarne, o espírito vai para esse local e vai ficar num ambiente e junto de outros espíritos que tenham mesmo um grau evolutivo semelhante, vibrações semelhantes. Então, diante disso, eu tenho a mais absoluta certeza que Chico Xavier está num lugar bem interessante, bem bonito do plano espiritual, graças aos serviços prestados dele. Piraci, acho que todo mundo morreu, acabou. Fala, Piraci. Eu acho que morreu, acabou. Agora, tem um pouco de lugar comum nisso, né, Luciana? É uma ex-prostituta, ex-drogada que encontra Jesus, tem revelações e a partir daí tem uma mensagem para o mundo inteiro, inovadora. E a pastora, me desculpa, mas a posição que a senhora traz... Ela nunca foi prostituta, calma. Ela tá falando a opinião dela. Não, ela não foi prostituta. Não, desculpa. Não. Ex-drogada, desculpa. Não, então, mas isso acontece. E essa questão... Sim, poderia ser, não muda nada. Agora, é um lugar um pouco comum. Agora, e no caso da pastora, existe um relato, como a própria Simone disse, de uma americana que é absolutamente idêntico a esse, produzido faz 30 anos, né? Mas isso não quer dizer que então tem lá o corpo, que é o inferno? Ou ela é a segunda que vai para o mesmo lugar, da mesma forma. Ah, né? De repente tem um corpo lá, de repente as duas pessoas foram para o mesmo lugar. Pois é. Na realidade, não foram dois relatos. Se você for fazer uma pesquisa profunda no próprio YouTube, você vai ver que foram 7 colombianos, um africano, uma argentina, uma coreana. Então foram diversas pessoas em várias partes do mundo. Ok? E falaram a mesma coisa. E falando da questão E todos viram a mesma coisa? Dos líderes religiosos. Mais ou menos. Eu vi algumas imagens da coreana. Eu não procurei buscar todos, na realidade, porque vieram muitos. Depois que eu comecei as ministrações, os relatos vieram muitos. Chegaram muitos ao meu conhecimento, mas nem todos eu fui olhar, ver se aquele que foi. Alguns dizem que foram e que viram pessoas que estão no inferno porque cortaram o cabelo, porque pintaram a unha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você sai do corpo, você falou que você fica um espírito. Como é que você reconhece a outra pessoa? É todo mundo um espírito? Tipo, uma energia, um branquinho, tem cara? Eles estão num corpo espiritual com todos os sentidos aguçados. Mas não eles tem cara? Ouvem, eles falam, tem. Eles têm uma formação... Mas você não falou que saiu do corpo? Saí do corpo. Então você não tá o seu corpinho lá? Não, mas eu estou como um corpo espiritual. Tá, mas e como é que é o corpo espiritual do... O corpo espiritual... Tem a cara do corpo físico? É, como se estivesse em carne. Mas tem o rosto, tem cabelo? Eles têm formação, não tem cabelo, eles têm formação. Mas o Papa, por exemplo, o Chico Xavier, você não conseguiu identificar, né? Eu consegui identificar. Conseguiu? Por exemplo, na área em que eu fui, em que estava o Chico Xavier, ele não enxergava. E na realidade eu nem sabia que ele morreu sem a visão. E fica de roupa? Fica de roupa? Boa. Então... Não, mas fica de roupa? Não. Eu não vi, querido. Não, eu tô perguntando, falando sério. Não, mas não é por nada, não. Não, tudo bem, mas é porque eu queria entender se é a gente está tratando de mundo espiritual. Então, mas é uma luz? Não, mas como que a senhora identificou o Papa, por exemplo? A senhora viu... O anjo me retratou e falou sobre ele, me disse quem ele era. Ok? Entendi. O pastor, e eu identifiquei, porque te foi revelado por que esses dois líderes espirituais estão queridos estavam lá? Não é só eles, na realidade, porque senão eu estaria... eu não estou aqui para agredir ninguém. Não, claro. Claro. Eu estou aqui apenas para fazer um relato. Relatar a experiência, claro. E se você ver os vídeos, você vai ver que eu também fui num vale onde só tinha pastores evangélicos. Pessoas que estavam na casa de Deus. Todo mundo pode estar dizendo, ela não está vendo pastor. Pessoas que usavam o dinheiro da igreja de uma forma indevida. Pessoas que se prostituíam na casa de Deus. Pessoas que não levavam a casa de Deus
como se fosse a casa deles. Não pode. Bom, mas entendeu? parece que eles pregam a palavra de Deus, mas como ela falou, os pastores também teriam um local reservado no inferno. É isso que diz a nossa pastora aqui, Ionara. Vamos lá. Mesmo aqueles que pregam a palavra de Deus podem não ter a salvação. Enquanto andava ao lado de anjos, Ionara Santo diz ter ido ao Vale dos Pastores no inferno. Este homem era pastor na casa de Deus. Ele tinha relação sexual com ovelhas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele veio para o inferno, porque o prostituto não herda o céu santo de Deus. Chegou a comentar uma passagem bíblica sobre o fato. Eles diziam: Senhor, no teu nome eu pregava. Jesus disse isso. Muitos vão dizer: ei, no teu nome eu pregava. Ei, Jesus, no teu nome eu evangelizava. Jesus, no teu nome eu curava. Jesus, no teu nome eu profetizava. E Jesus disse: e eu direi a eles abertamente: sai de perto de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas não foram só os pastores. Ela diz ter visto também fiéis que não davam dízimo à igreja. A primeira cruz, o anjo disse: anote. Ele estava na casa de Deus, ele não dizimava e não ofertava. E quando ele morreu, ele veio para o inferno, porque o ladrão não herda o céu santo de Deus. É uma outra questão. Dinheiro quem inventou foi o homem. Ele passa a ser consagrado quando está no altar de Deus. Então, ele é a raiz de todo o mal. Só que ele, de uma vez que você não coloca ele no altar, quem é prejudicado é você. Ele não te leva ao inferno. Não há nenhuma sanção em cima dessas pessoas que não dizimaram. Nós diremos que aí o 5º mandamento da igreja acaba se aplicando, que na igreja católica, além dos 10 mandamentos da lei do Senhor, nós temos os mandamentos da igreja. E entre os mandamentos da igreja está não pagar o dízimo, que é um pecado. É um pecado. E que branda também o inferno. De acordo com as mentiras que ela vem propagando, de acordo com os absurdos que ela vem auferindo de lucro dos dízimos e outras ofertas, e de acordo com o medo que ela vem propagando aqui na terra, intimidando pessoas falando de céu e inferno, certamente ela não vai para o céu. A consciência diante do dízimo é algo que eu tenho que ter, claro, na minha vida. Eu, como padre, eu tenho a minha contribuição dizimal, mensal, que faço a minha mitra e, como família, faço em minha comunidade paroquial. Lembrando que para nós católicos nós não trabalhamos o percentual. É 10%, é 20%, é 5%. Não, é o que o coração manda. Diante disso, meu irmão, a única coisa que eu concordo aí é, se a pessoa ela não honrou com Deus aquilo que é próprio dele, ela com certeza brandará o inferno e ela não ocupará o seu lugar no céu. É perigoso também, acho, uma área de risco, você afirmar que a pessoa que não dizimou, porque dízimo é fé, não ofertou, não ofereceu um dinheiro para a igreja ou para, eventualmente, a comunidade, ele tenha sido punido com a pena máxima, que é o inferno. Peraí, mas o ladrão, só porque ele não deu dinheiro, é ladrão? Eu não sei, era a sua religião. Eu tenho que perguntar, se eu não sei. Quando eu fui nesse vale, o anjo disse: você vai anotar o motivo pelos quais eles estão aqui. Então, o motivo pelo qual aquele homem estava ali é porque ele não dizimava e não ofertava. Mas se a pessoa não tem condição, por exemplo, de dar o dízimo, né? Uma condição... eu não tô aqui pra dizer que quem não vai dar o dízimo vai ao inferno. Ela não perguntou, ela falou que é o problema dela. Porque aí o anjo relatava e eu fazia umas anotações espirituais. Agora eu tô interessado no Vale dos Políticos, deve estar lotado lá, hein? Tem o Vale dos Políticos. Deve estar lotado o negócio, lotou, né? Uhum. Durante a sua passagem pelo inferno, a pastora Ionara viu alguns líderes da humanidade por lá, cheio de políticos. Os brasileiros lotaram lá, né? Tava assim, ó. Por isso é bom ter que deixar reservado um pedaço lá, porque daqui uns anos vai, roda aí. Vai estar cheio. Enquanto caminhava pelo inferno, a pastora Ionara Santo diz ter visto pessoas graduadas, sábios e políticos. Vale de pessoas graduadas, onde falei com um advogado, com um juiz, com um promotor de justiça, com sábios que estiveram na terra, políticos ímpios e evangélicos, um homem que foi presidente da República. Eu acho que não existe políticos ardendo no inferno, porque não existe o inferno. O inferno é aqui. Eles só quando voltarem na próxima encarnação é que vão pagar por isso. Nessa eles vão curtir bastante, por um bom tempo.
no inferno com certeza eles não vão, não. Inferno por secção, se nós formos pensar, dizer que o inferno é separado por pecado A, pecado B, pecado C, pecado D. Pecado é pecado. A pastora está tentando intimidar pessoas, está lucrando com isso e está brincando com religião. Religião é religação do homem com o Espírito, religião é religação do homem com Deus, religião é também a prática da verdade, não é, pastora? Em seu blog, a religiosa afirma: vi todos eles reunidos com Satanás em uma mesa redonda, depois vi outros políticos de vários lugares do Brasil. Seria a política uma das forças do mal na Terra? Vem cá, mas o Satanás também estava lá? Eu vi Satanás. Que medo disso. Eu vi uma mesa redonda, uma mesa oval, onde ali eu vi vários líderes políticos sentados naquela mesa. O anjo me falou que aquele lugar que eu estava era a mente do inferno. Aquelas pessoas, eles não estavam ali mortos. Eles estavam em espírito. O que é isso? Reuniões espirituais, onde eles pegavam forças malignas para galgar níveis, inclusive na política. Não entendi nada. Vai até lá e volta, né? É isso. Então, se eu pudesse só acrescentar uma coisa, tudo bem, eu entendo, respeito aqui, tudo bem. Tem dois pontos que eu acho bastante preocupantes nessa história. O primeiro deles é com relação ao Vale dos Homossexuais, né? Porque para mas não chegamos lá, ainda estamos nos políticos, não, tem dos homossexuais, que já começa uma situação um pouco mais... Tem dos apresentadores. E do dízimo. E aí volta aquela história, né, Luciano? Porque é aquela velha história, encontra Jesus... Aí constitui uma igreja, e aí o dízimo já vem aquela pressão psicológica. Quem não der o dízimo vai pro inferno. E aí já começa aquele lugar comum que a gente já bem isso aí é perigoso, sabe, né, Luciano? É exatamente por esse motivo que eu sou apenas uma mensageira das revelações que eu tive. Eu não tenho igreja. Pastora, se a Luciana porque me permite... senão poderia se constituir uma igreja e dizer que eu estou com uma igreja para trazer adeptos. Mas a senhora vive do quê? Dá licença. Para trazer adeptos, para tratar exatamente do medo. Não. Eu tenho uma pergunta, pastora. A senhora viu algum político evangélico lá? Vi, políticos evangélicos. Mas peraí, gente, me tratou sobre eles. Calma que eu não entendi nada. Ela falou que as pessoas não estavam ali em espírito. Elas estavam ali... Eu estou tratando na mente do inferno. Se a gente está falando de uma reunião, de políticos que estão atuando na Terra. Eles só foram lá fazer a visita? Não, eles estão recebendo comandos específicos. E pode isso? Políticos que se associam à magia negra, eles fazendo o quê? Galgando níveis espirituais. Políticos encarnados que vão lá para pegar... encarnados. Não? Eu tô achando... Políticos que estão vivos, envolvidos na magia negra, que galgam vários patamares na política, a ajuda de espíritos malignos. Nossa. Isso aí não é segredo para ninguém. Pra mim que é segredo. Que eles são malignos, a gente não tem dúvida. Mas que eles vão ao inferno, pra mim é novidade. Que pessoas que vão ao inferno e voltam? Que é um mundo espiritual. Eles vão à mente do inferno. Se a pastora me permite, é assim... o Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, um poema alegórico, a ideia era tentar mostrar como seria essa ideia de inferno, purgatório e tudo mais. A Mary Baxter, quando escreveu o livro dela, acho que em 73, 76, né? Por aí, ela foi considerada nos Estados Unidos, infelizmente, como uma herege por conta exatamente da discordância. O que a Bíblia diz? Se nós partirmos da ideia de que a Bíblia é um livro histórico, independente de crença, ok? E que a Bíblia é a primeira que relata o conceito de inferno e céu. A Bíblia é muito clara, ela diz que todos nós, quando morremos ou vamos para o paraíso, a senhora sabe disso, o seio de Abraão, o estado de descanso da alma, e outros vão para o Hades, que é um conceito grego de mundo dos mortos. O inferno na Bíblia ainda será inaugurado. De acordo com o relato bíblico, o inferno ainda não foi inaugurado. E o inferno não é um parque de diversão dos demônios ou de Satanás. Eles mesmos serão julgados e lançados no inferno. Tá, mas isso pela Bíblia. Ela não... Eu não tô... eu não tô... Acontece que o problema se dá exatamente aí. Tá confuso.
A pessoa promove o evangelho, promove a Bíblia, mas conta uma experiência que é contrária ao relato bíblico, fica discordante, fica dissonante. Aí seria mais fácil se fosse, no caso, aqui a gente está fazendo um esclarecimento das experiências que eu tive. Mas se fosse um debate, seria mais fácil fazer um debate com alguém que teve a mesma experiência que eu. Porque uma coisa é eu ter ido mas e alguém que não foi. Mas o problema, pastora, eu compreendo, porque mas o problema é que a senhora fala... Não, você está tratando da questão teológica, você está com domínio na questão teológica. Você teve alguma experiência nesse nível? Não, mas o problema... Mas o problema é que a Bíblia diz que nenhuma experiência é maior do que a Escritura Sagrada. Eu sinto muito. Você precisa estar no mesmo nível de experiência para tratar na questão de um debate. O que eu quero dizer é que isso é muito perigoso. Senão a gente começa, ao invés de ensinar as pessoas a seguirem a Bíblia, eu vou ensinar as pessoas a seguirem as minhas experiências. Mas ela tem direito. Mas eu não estou... Não, como pessoa ela tem o direito. Exatamente. Agora, ela é convidada a ir em igrejas para pregar a sua experiência, dizendo que é uma experiência divina. Os relatos de como o Senhor me mostrou. E o objetivo qual é, pastora? A senhora vai até lá? O objetivo, tanto que a gente... eu não cobro ministração para dizer assim, ela tá cobrando, ganhando por isso, né? Ela tá tirando lucro disso, vantagem de uma experiência. Não. Eu sou convidada, eu faço os relatos, eu não faço um dia, eu faço 2 dias. E o objetivo é reestruturar a igreja para que ela olhe para dentro de si. Igreja é o indivíduo, é eu e você, somos um conjunto. Ok? Ok. Não é um quadrante. Deixa eu terminar. Então, quando a gente trata de igreja, a gente eu entendo. A gente trabalha de estrutura de caráter. A pessoa precisa entender, Luciana, olhar para si, que o que ela faz hoje, amanhã ela vai colher. Não, isso tudo bem, mas o que eu não entendo é por que isso, a diferença que faz você ter ido ao inferno ou não, para saber que você faz o bem, você pode colher o bem, até na questão física, né? Se você ajuda uma pessoa aqui na minha produção, mas se eu precisar de alguém, ninguém vai falar que ela é chata, não, vamos ajudar ela também, que ela é gente boa. Até na questão aqui, realmente, do plano físico, que é mais palpável. Eu acho que quando você trata bem o semelhante, a chance de você ter esse tratamento de volta é bem maior do que se você trata mal. Já tratando bem já é difícil? E cai um pouco naquilo que a Simone falou. A pessoa evangelizar, ela acaba sendo evangelizada pelo medo. E aí... Piraci, depois mata. Até porque ninguém tem o poder de convencer ninguém, né? Não, claro. Espírito, diz a palavra, pelo menos dentro da nossa religião. É que quando a senhora se apresenta como pastora, remete à ideia de uma religião, remete a senhora fala de Jesus Cristo, remete à ideia de ser cristão. Ser cristão remete à ideia da Bíblia. E a Bíblia não trata do inferno. A Bíblia diz que o inferno se inaugurará em futuro. Por isso que eu digo que essa experiência é a experiência de Dante, da época medieval e não bíblica. E eu não tenho nem conhecimento também. Isso tá claro. Marta, ela comentou que algumas pessoas teriam saído do corpo, alguns políticos, entrado no inferno para pegar forças e depois sair do inferno para vir para cá... infernizar a nossa vida. Infernizar e roubar o Brasil. Olha... É possível isso? Como eu disse anteriormente, quando nós dormimos, o nosso espírito está livre para ir onde quiser. O que acontece é que nós continuamos sendo exatamente a pessoa que nós somos. Quando é do mal, é do mal. Exatamente. Vai para o inferno? Volta? Inferno não digo porque, como eu disse, nós espíritas não acreditamos na existência de um céu e um inferno, mas de um plano espiritual variado, onde cada um vai estar no ambiente que está ali de acordo com o seu padrão evolutivo. Então fica naquela vibração ruim. Sim, se a pessoa vibrar negativamente, ela vai ficar num ambiente junto com pessoas que vibram da mesma forma. Uma coisa que eu aprendi é porque a gente vê um velhinho e fala, coitadinho, quando a pessoa é ruim, quando é novinho, quando é jovem, mais velho, quando é velhinho também é ruim, não importa. Quando a pessoa é ruim mesmo, né? E quando desencarna também, não é por o fato de deixar o corpo físico não vai ser transformado num santo imediatamente. Começou Hitler quando era criança, foi Hitler quando adulto, quando ficou velho, mas não ficou tão velho porque depois foi, né? Mas se tivesse ficado... teria sido a mesma pessoa. Segundo eu entendi, o espírito do político sai do corpo, vai até o inferno, faz o estágio e volta. Eles entram num plano espiritual. Em vez de ficar lá de uma vez, né? Onde eles recebem comandos específicos para trabalhar na área em que ele está. Ah, isso é uma boa área para trabalhar, viu? Por isso tá uma boa área. Viu? Realmente. Agora podia ficar lá, podia fechar a garganta do inferno, não deixar ele sair e ficar lá. Só fica preso lá. Mente. Bom, agora o assunto vai esquentar. A pastora diz que uma das suas idas ao inferno encontrou vários apresentadores, porque nós? O que a gente fez? Roda aí. Não, calma lá, você também tá aqui. Roda aí.
No inferno, a pastora Ionara diz ter visto o vale dos apresentadores de TV. E afirma que essas pessoas se sentiam reis da terra. Lá também havia tronos que já estavam ocupados e outros não. E não eram só eles. Estavam lá também famosos e cantores. Famosos de diversas classes, apresentadores de TV, donos de rede de canais de TV nacional com uma rede mundial. Eu vi cantores, eu vi famosos de diversas linhas e classes. E agora ela vai dar detalhes do que viu. Gente, vai ficar todo assim, uns grupinhos, é o apresentador, o político, o médico... No inferno tudo tem seu lugar. Eles são formados por alas. E essas alas são gigantescas. São vales gigantescos. E aonde estavam os apresentadores? Onde eles estavam? A parte do corpo? Não, tinha alguns que estavam em buracos. Buracos com aproximadamente 12 metros de profundidade e o fogo numa temperatura de 2.000 graus. Como assim? Mas vem cá, mas eu não tô entendendo. Ó, você me perdeu, calma. Mas você via o corpo? Era o corpo de novo? O corpo espiritual. Aonde ele sentia, aonde ele ouvia, aonde ele falava, onde todos os sentidos estavam aguçados. Eles estavam sendo torturados. Estava sofrendo? Isso. Eles estavam sendo torturados por demônios. Que horror isso. Exatamente. E por que os apresentadores Alguns foram escarnecidos, que também venderam sua alma a Satanás para galgar níveis. Mas por que os apresentadores estavam lá? O que eles fizeram de errado? O que eu não quero fazer, pelo amor de Deus? Não, eu tô falando que pessoas que galgaram níveis na magia negra para alcançar... isso eu não vou mesmo. Para alcançar a fama. Tem muita gente que por causa da fama faz tudo, querida. Tudo. Faz trabalho espiritual, trabalho de magia negra. Isso aí não é segredo pra ninguém. O pessoal da produção falando assim, tem muita gente que faz isso. Que medo disso. Eu tô muito confusa agora. Eles estão lá queimando, mas... E essas pessoas nunca mais vão sair do inferno? Vão sair. Quando? Quando Jesus vinha julgar o mundo no trono branco. Apocalipse 20, verso 11. Onde a Bíblia diz que o mar dará aos mortos e o inferno dará o que neles tem seu poder. Mas todo ser humano na terra, ele vai ser julgado por tudo que falou e por tudo que fez. Mas, por exemplo, pastor, a senhora foi homossexual, foi usuária, e aí a senhora se arrependeu aqui. Há uma então a senhora não vai pro inferno. justificação Entendi. Pelo sangue de Jesus. Amém? A Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, crendo no coração, a Bíblia diz que Ele pega todo escrito de dívida e joga no mar do esquecimento. Mas vem cá, mas todo dia a gente pega, vamos dar um exemplo, todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Mas todo dia, se a gente pedir perdão, o sangue de Jesus, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Mas aí não fica fácil, o cara vai lá, pega a mulher do outro, fala, desculpa, me perdoa. No dia seguinte vai lá, pega a mulher do outro, desculpa, se arrepende mesmo, porque o homem depois que pegou, mas se arrepende na hora. Fácil, exatamente, como algumas outras religiões, que para eles é muito mais fácil, pegar um cartão de crédito, onde você passa a vida pecando e deixa pra pagar os teus pecados numa outra reencarnação. Mas aí, como assim? Mas aí o cara vai lá e aí cada vez se arrepende, tá tudo bem? Esse negócio tá fácil, hein? Mata lá a filha de outro, desculpa, tá tudo bem? Não, toma uma posição, né? Eu não sei. De uma mudança de vida. Agora, a pastora disse que era homossexual, isso na sua religião é pecado. No cristianismo, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Aí começa a ter um problema grave. Mas ela pode falar, porque ela é Sim, ela pode falar, mas aí... Então, até enquanto a senhora tem essa postura, esses devaneios na minha posição, olha, quando você passa a dizer que o homossexual é um pecador que vai pro inferno, aí já ganha um contorno de caráter social que tem que ser combatido de maneira muito tranquila. O homossexualismo não é pecado, não é crime, né? Espera um pouquinho. Eu não estou aqui como alguém que está condenando todos os homossexuais ao inferno, até porque cada um sabe o que faz da sua vida e vai tratar dela e dar conta individualmente. Eu não estou aqui para salvar ninguém, mas e não estou aqui para condenar ninguém. Primeiro, que se eu trabalhasse nessa linha de condenação, eu próprio não estaria aqui. Eu estaria condenada. Só se arrependeu, então está liberado. Mas me arrependi.
Amém? Arrependeu, liberou. É mais ou menos assim. Então deixa eu tratar apenas das minhas revelações, porque senão a gente vai entrar numa discussão e eu não tô aqui pra ofender ninguém. Eu tava falando de você. Eu tenho mesmo. Amigos homossexuais que eu amo. Eu entendi. A senhora quer falar de você, que eu acho justo. Não tá condenando a posição de ninguém. De ninguém. Você. Então, você posso trabalhar. Senhora, você, né? Pode chamar. Você, então, se arrependeu, ou sei lá, não quer mais. Aí hoje é heterossexual. Mudei minha vida. É heterossexual. Mudei minha vida. Mais gay. Não é mais gay. Não sou. Certo. E você, então, foi e viu os gays. Tinha um vale dos gays. A pastora foi ao inferno e viu, tinha um vale dos gays. Mas era porque eles eram gays ou porque eles eram... Porque eles adotaram essa postura para suas vidas. Ok. Eu estou tratando apenas das revelações. O anjo me mostrou os homossexuais naquele lugar. Ele me mostrou os níveis de tortura deles. Ai, que horror isso. Mas qual é a maldade que eles fazem, né? Qual é o pecado? O pecado de ser homossexual. De acordo com a experiência dela. Mas a gente está falando muito do inferno, já foi uma tragédia. Pelo menos que os políticos ficassem lá, não vão ficar, vão sair, isso é muito ruim. Mas vamos falar do céu, porque eu quero ver quem estava no céu, porque até agora só teve gente no inferno. Ela foi pro céu, Lu. Foi no céu. Mas a minha pergunta é a seguinte: você saiu do inferno e voltou para sua cama, acordou, ou foi da mesma viagem que foi pro céu? Não, foi no dia seguinte. Todos os dias o Senhor vinha, os anjos vinham e me levavam. Que alívio, depois de ter ido pro inferno. E depois eu fui ao céu. Calma. Então eu quero entender esse encontro com o céu. Deve ter sido maravilhoso, né? Porque o inferno com certeza. Foi péssimo. Nossa, roda aí. Ionara Santo diz ter ido 15 vezes ao inferno. O inferno tem um formato de corpo humano. Você andará na mente do inferno. Você andará na visão do inferno. Mas também conheceu o outro lado. Paraíso, ele existe, porque Jesus não mente. Esse mistério que há entre céu e inferno divide a opinião das pessoas. Eu acredito que o céu e o inferno é aqui. A gente vai passar tudo que tiver que passar aqui. Na verdade, eu não acredito que o céu ou o inferno existam. Acredito que exista, sim, uma nova vida, uma evolução de tudo, mas tudo para melhor. Eu imagino que isso vem da imaginação das pessoas na antiguidade. Quando a Bíblia foi escrita, as pessoas não tinham um conhecimento científico que nós temos hoje em dia. E mesmo porque, se Deus é justo, digamos que a pessoa peque por uma existência de 100 anos, ela vai sofrer por toda a eternidade esses pecados? Eu não acredito. Segundo a pastora, ela foi ao céu 7 vezes e falou diretamente com o Senhor. Em seu blog, ela relata essa conversa. A carnalidade está banalizando a minha lei. Gente, peraí, que agora o negócio tá bom. Você foi ao céu. E como é que era a entrada do céu? A entrada do céu, na área em que eu passei por um portal chamado Portal de Purificação. À medida em que eu entrava, quando eu saí do meu corpo, o meu espírito estava como uma pessoa adulta. Mas quando eu passei por esse portal de purificação, é como se eu tivesse e fosse uma criança de 7 anos de idade, com todos os sentidos e uma mente natural. E quem estava lá? Jesus andou comigo no paraíso, alguns anjos também me levaram em outras áreas, e à medida em que eu andei pelo paraíso, eu pude observar na minha área direita que haviam flores do tamanho de uma pessoa adulta, e as flores é como se elas dançassem para quem estavam ali, naquele lugar. Haviam pessoas que haviam acabado de morrer na terra e que eles foram ao paraíso. Haviam pessoas que relatavam a alegria de estar ali e de ter servido ao Senhor até os últimos dias da sua vida para receber o céu como recompensa. Tinha o Vale dos Apresentadores lá também? Eu também queria saber dos famosos. Como? Tinha o Vale dos Apresentadores lá também. Não? Eu não estou entendendo. Não, porque a gente está tratando do céu ou do inferno? Não, eu espero que tenha no céu também, não tem? Mas não tem famosos no céu? Não, Deus não. Os anjos não me falaram nada a respeito de graduação no céu. Mas então você não conheceu ninguém lá? Conheci algumas pessoas. Mas ninguém famoso? Não. Nada de graduação no céu. Eu fui em alguns lugares, o Senhor me levou em alguns outros lugares também, espirituais, onde eu vi uma grande vitrine e um vestido de noiva girando com várias pérolas nele. E o Senhor Jesus dizia para mim: você sabe de quem é esse vestido? Eu disse não. Ele disse: ele é seu. E eu disse: o que ele significa? Ele disse: ele é o ministério dos arrebatamentos que eu estou lhe entregando.
Essa vitrine significa o mundo, o espelho do mundo, aonde muitos vão saber, aonde eu vou lhe levar em muitos lugares para que muitos saibam das realidades daquilo que eu estou lhe mostrando. E essas pérolas são as milhares de vidas que você ganhará para mim, retratando da realidade do que eu estou lhe mostrando, tanto no inferno quanto ao céu. E ele falou também, por causa desse ministério, você será escarnecida, muitos não acreditarão, mas não se preocupe, faça apenas o que eu lhe enviei a fazer. Ionara, desculpa, eu tenho que te perguntar, as pessoas podem te achar um pouco maluca, porque... Sim. Eu estou fazendo a pergunta que todo mundo pode, não todo mundo, claro, mas algumas pessoas poderiam questionar. Você que é uma pessoa que se drogava, vão falar, como é que você não sabe que você está viajando na maionese, literalmente? Por quê? Por que só você conheceu Jesus? Você entrou, falou com ele, abraçou, foi lá no céu, viu os apresentadores do inferno? Quer dizer, realmente, se isso for verdade, eu não me sinto uma pessoa especial. Eu me sinto uma escolhida. Então, especial. Porque se eu fosse especial, eu seria exclusiva no mundo inteiro. Como eu não sou exclusiva por ter passado por essa experiência, então Deus chamou algumas pessoas para um chamado específico para relatar isso em várias partes do mundo. Mas essas pessoas que te fizeram essa experiência, elas podem, se eu for lá amanhã, eu também quero fazer isso, posso? Tipo, você falou pra alguém, como Deus é que aconteceu? chamou. Alguém falou, não, vamos fazer... Não foi você sozinha, você falou que tinha algumas rezas, as pessoas rezaram por você, te prepararam. Não é que você foi dormir um dia, você saiu do seu corpo. Alguém te preparou pra isso, essas pessoas não, que te prepararam. eu orava bastante e lia bastante isso? A Bíblia. Não, eu não pedia ir ao inferno. O Senhor falou pra mim que Ele havia me preparado para que eu descesse as revelações, entende? Mas então não é todo mundo que pode. Só você. Tipo, eu não sou especial o suficiente pra ir. Você é especial. Não sou especial, sou escolhida. Cada um na sua classe. Se Deus escolheu algumas pessoas para ir a um determinado local, quem somos nós para dizer para ele que ele não deveria ter feito, né? Claro, então, eu não coloco numa classe de especial. Porque assim eu estaria me colocando como santa sobre todos. E quando na realidade eu também estou sujeita a descer ao inferno se eu não continuar numa postura segundo a palavra manda. Piraci. Não, isso é até difícil comentar uma colocação dessa. Para quem não crê, eu realmente acho isso uma viagem assim, fora de qualquer... É uma viagem. Coisa. Não, isso não com certeza. Agora, o céu é muito menos populado, né? Muito menos populoso, muito menos popular até. Realmente. Né? O inferno pareceu mais apetitoso. Pastora, qual foi a mensagem de Deus? Ele deixou uma mensagem para nós? Deixa a Marta comentar isso. Marta, desculpa, Simone, desculpa. Essas últimas explicações, eu senti que no céu tem menos gente, né? Mais uma vez dizendo, segundo o que a doutrina espírita explica, existem, no plano espiritual, existem várias, é muito variado. Existem planos locais mais evoluídos, menos evoluídos, e dependendo do grau de evolução do espírito, ele vai se alojar em um desses lugares que são mais adequados. Agora, realmente, pelo relato dela, nós vemos que o inferno está bem mais populoso. Mas talvez eu acho que o que a gente deva tirar disso tudo é assim, uma reflexão no sentido do que a gente está fazendo nas nossas vidas, se a gente está fazendo todo o bem que a gente pode, para que a gente possa ser uma pessoa melhor hoje. Mas tem um povo que não é muito bom, não, viu? Tem, todos, sempre vai ter, né? Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, as coisas vão melhorando também. Bruno, e aí, Bruno, você que já estudou todas as religiões, o que você Luciana, me diz? Você não foi escolhido, desculpa. Eu respeito muito a experiência que a pastora teve. Como eu disse, é uma experiência, por ser uma experiência subjetiva, ela pode até servir em algum aspecto, mas ela não pode ser tida como uma doutrina, ela não pode ser pregada como sendo a última palavra a respeito de... Claro. A Bíblia, para o cristão, é a última palavra. Então, infelizmente, nesse caso... Tudo para mim que discorda da Bíblia, eu não concordo automaticamente, porque eu tenho a Bíblia como meu livro de fé, de vida, de regra de vida, enfim. Então eu acredito que essa experiência, do ponto de vista teológico e cristão, ela é válida apenas para a pastora e deveria ser guardado como experiência pessoal. Se essa experiência acrescentou a vida dela e mudou a vida dela, muito bem, eu não divulgaria isso, eu não pregaria isso, porque todas as vezes que você disser isso, obviamente esse discurso vai estar sendo questionado por inúmeras percepções diferentes. São experiências polêmicas.
Né? Ela Quando sabe. Jesus me mostrou, quando ele me levou a esse lugar, ele disse, não vai ser fácil. Muitos vão dizer que você é mentirosa, muitos não vão acreditar em você, mas eu não posso negar os que os meus olhos viram, porque você tem uma formação teológica. Eu não tenho uma formação Não, de maneira teológica. nenhuma, mas é o que eu disse. Tenho uma experiência, Você precisa guardar para você. O problema, pastora, quando nós temos um chamado, tornar isso público. Quando nós temos um chamado, e ele disse, você divulgará. Para esse foi o motivo do qual eu estou lhe levando. Ele não disse, eu vou te levar e quero que você guarde. Sim, mas eu faria. Mas quando nós temos o Senhor... Quando sou convidado, eu de vez em quando sou convidado para dar palestras e pregar em algumas igrejas. Porque você tem um chamado. Quando eu vou, eu falo a respeito da Bíblia. Não falo a respeito das minhas experiências. No seu chamado, Luciana, para os céticos, eu acho assim, o que ela acredita é o respeito, que fica em quatro paredes. Quando ela vem a público, vem pregar essa questão de quem não paga o dízimo vai para o inferno, de quem é homossexual vai para o inferno, aí passa a ser um problema de cunho social. Pois é, advogados, né, Luciana? Então, mas eu estou falando apenas relatando a experiência. Quando isso sai da igreja ou do templo dela, passa a ser um problema de cunho social. Então, dizer que lugar de homossexual é no inferno, para mim, é um problema que tem que ser combatido. Isso não pode ser aceito. E agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a